que escondido, né? Vou gravar. Tô gravando. Tá. E aí ela me falou de vocês, me falou do trabalho. Olha, tem uma que eu comentei assim com ela. Olha, eu fiquei super encantado, né? E aí no primeiro momento eu não sabia que era documental. Aí eu tinha algumas críticas, falei para ela. E aí falei assim, olha, o grupo que eu tô, a gente está pensando em fazer uns trabalhos de teatro, né, com as escolas. De repente poderia sugerir isso também, algo documental. Eu já estava estudando um pouquinho de teatro documentário, né? Eu achei lindo. Hoje deu tempo até de digitar a frase final, porque eu tinha visto só. Hoje foi a segunda vez que eu vi. Eu até acho que teve uma mudança, né? Porque eu não lembro da seda na sua cabeça, né? Enfim. E aquela frase final, assim. Se eu tiver alguma pergunta, direito alguma pergunta, seria até sobre essa frase, como é que ela veio, né? Que não se trata de homens e mulher, é desapegar-se da dor, é sobre amar-se, é sobre amar-se, né? E acho que ela resume assim, nossa, resume muita coisa que eu vi na clínica já e eu apaixonei, muito, muito lindo o trabalho, parabéns. Dá para perceber que o que vocês fizeram foi com carinho e com paixão, né? Atravessados por todas essas forças. É isso. Obrigada, Doni. Quer falar um pouco, Bruno? Bom, obrigado, Dani, pela presença, acima de tudo, pela organização do encontro de amanhã. É isso, né? Principalmente sobre o documental, eu acho que é legal a gente trazer são vertentes de olhar para essas narrativas. A gente geralmente tem a ficção sempre trabalhando muito a nosso favor para contar essas histórias, e aqui, por ser uma atriz, a gente optou por uma atriz contando várias personagens que são tão diferentes entre elas, para que a gente não tivesse um olhar, uma construção como personagem, né? Talvez se a gente conseguisse trazer tudo isso para a primeira pessoa da Chica como atriz, no caso ali Rita, né? A gente conseguiria criar um elo entre todas essas mulheres, para que elas não fossem consideradas personagens isoladas na sociedade, né? Porque a gente, de repente, na nossa rua, na nossa comunidade, sempre tem aquela figura, sei lá, Dona Rita, que tem um casamento traumático e que a gente sabe que ela sofre algum tipo de violência. E a gente olha para ali, estou dando Dona Rita como um exemplo, né? Dona Rita, então todo mundo sabe um pouco do histórico da Dona Rita e sabe que o marido dela tem uma postura um pouco mais violenta, mais impositiva, cerceia a natureza dela, e ela acaba se tornando um personagem junto com o esposo dela. E ela ganha um caráter muito individual, quando na verdade Dona Rita representa uma grande parte da população de mulheres, que mesmo que ela tenha 50 anos, seja dona de casa, aquilo conecta ela com uma outra personagem que pode ter 30 anos, uma outra mulher de 30 anos que seja secretária, com uma outra mulher de 70 anos que venda quentinha, com uma outra promotora do juizado de menores que tenha 50, enfim. Esse tipo de acontecimento, ele se dá e ele é democrático no pior sentido, né? Porque ele abarca todo tipo de mulher, justamente por ser do gênero feminino. Então a ideia em buscar o documental era fazer com que essas personagens contassem essas narrativas, mas que a gente não as colocasse dentro de um estereótipo dos seus contextos de vida, mas que a gente pudesse se apegar à representatividade da mulher mesmo, né? Então por isso a gente optou por essa linguagem que tem um viés mais documental. Ela tem um outro caráter, né? Ela não tem um envolvimento passional, emocional, como as narrativas naturais, assim, fora do documental. Ela tem um outro approach, ela nos pega por um outro lugar. E é um exercício também de linguagem, é um exercício tanto para nós artistas, quanto também para o espectador.
de expansão, de relação, de um novo lugar, de uma ressignificação. Enfim, por a gente estar usando da tecnologia para fazer isso, as apresentações não eram presenciais, eu também senti que era uma oportunidade de, de tentar estabelecer uma nova conexão. Como essa acompanhar o espetáculo ia vir através do computador, seja do smartphone ou do notebook, ou mesmo da televisão no YouTube, mas isso viria embalado do YouTube, eu achei que seria uma boa oportunidade para a gente experimentar. E aí a gente criou essa vídeo experiência, porque é uma experiência de experimentação também, falando sobre esse tema. E eu acho que a Chica pode falar em relação à frase A final. última frase. É. O que a gente vê muito em relação ao... Eu vou ficar só com áudio por enquanto, tá? Porque eu acho que está atrapalhando, não tá? Tá bom. O meu delay aqui. Tá ótimo. Não, tudo bem, vai só no áudio, tá tudo ótimo, sua foto tá ótima. Bom, o que a gente fala, Doni, em relação à última fala, né? A Nana, dentro da nossa pesquisa, o que a gente identifica por um bom tempo, né, quando a gente está no trabalho, da coleta de depoimentos entre as mulheres e também da chegada dessas discussões, a gente acaba criando uma segregação, né? E essa segregação entre homens e mulheres acabam muitas vezes, ao invés de contribuir, né, na discussão, acaba afastando e deixando ainda mais complexo, porque aí a gente fala assim, homens são maus, mulheres são vítimas, a gente vai botando tudo isso dentro de caixas e de gavetas, quando na verdade está tudo misturado, né? O que a gente percebe dentro do nosso processo de experiência, né? Falando nós, né? Falando a gente no nosso lugar de fala, mas também ouvindo outras mulheres e conversando com amigos. Eu falo que esse projeto, todos os homens que se aproximaram do projeto, são homens que têm o seu trabalho também na desconstrução, está buscando, né, rever, e tem histórias próximas voltadas com a temática, e isso faz com que esse feminino e esse masculino se encontrem dentro do indivíduo, né? Porque nós temos o que muitas vezes acontece, que esse masculino e esse feminino está desequilibrado dentro de nós mesmos, né? Então, quando a gente fica só falando, é o homem, é a mulher, eu tento, dentro da discussão, né, quando a gente vai falar sobre isso, não falar assim, o homem sempre faz isso, a mulher sempre faz isso, porque, mais uma vez, isso acaba segregando e a gente fica num lugar muito raso. O que a gente está trazendo é uma questão de contexto histórico, uma questão uma questão da cultura, né? Porque o machismo, ele não afeta só as mulheres, o machismo afeta também os próprios homens, né? Que não podem mostrar a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Então, quando a gente só aponta o dedo e fica discutindo, o problema são eles, a gente não está olhando para uma questão muito maior, né? Então, essa frase que chega no final é como se fosse um resumo, porque a gente fica o tempo inteiro falando, né, da situação, do abuso, da toxicidade dos relacionamentos, da violência contra a mulher, e que é um fato, é estatístico. A gente hoje está no dia 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Luta contra a Violência à Mulher, e a gente está olhando para isso porque é estatístico. O feminicídio é muito maior do que a questão de homens que morrem, né, por parceiras, ainda é muito, muito menor. Então, a gente não dá nem para a gente entrar nessa comparação. O que a gente está buscando, esse diálogo, é trazer a questão social, histórica e cultural para isso, né? E eu acho que para pegar o gancho, né, se o Kleber quiser pegar e também falar um pouco sobre isso na questão clínica e também dessas conexões, né, que a psicologia pode fazer em relação a essa questão própria do abuso, e de como o abuso e o sofrimento viciam, né, Kleber?
Sim, sim. Primeiramente, eu queria agradecer, Chica, pelo convite aí, nesse dia tão significativo, né, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, para falar sobre isso, né. A peça está maravilhosa, artisticamente, o conteúdo todo, vocês três, todos de parabéns, assim. E espero que esse modelo virtual, até pela facilidade dele, que ele alcance mesmo o maior número de pessoas possível para gerar isso que você falou. Chegue para homens, chegue para mulheres, para fazer refletir sobre essas questões, né? Quando a gente fala, você falou desse contexto histórico e tudo mais, né, na qual são colocados os gêneros que geram essa segregação, né, a gente toma contato com uma coisa fixa, né, uma história onde cada um tem o seu papel, tem o seu lugar e não se move, né, e a desconstrução ela vai acontecer pelo diálogo. E o diálogo ele vai acontecer motivado por instrumentos aí como a arte, né? E histórias, né? Como o Bruno falou, né? Histórias ali muito particulares que vão tocar na história de outras pessoas e que são várias M's, várias Feliz, várias Ritas, né? Que podem tomar contato com isso, né? Eu estava reassistindo, né, hoje, e aí eu lembrei de uma frase, né, da Alice Walker, né, que é a escritora do Cor Púrpura, né, que ela fala, né, em busca do jardim da minha mãe, eu encontrei o meu próprio. É muito isso que foi colocado, né, na história que vocês contam ali, né. Tem a Rita, que é filha que vê uma mãe numa situação de vulnerabilidade, anos depois que ela vai estar estudando isso, tomando contato com isso, porque na época não se entendia, porque ela era uma criança. E aí, quando ela toma contato com todos esses conteúdos, ela não sabe o que fazer, ela vai pesquisar, né? O trabalho de terapia, ele é muito isso, vamos pesquisar nossa história, vamos pegar aqui todos esses conteúdos, remontá-los, desconstruí-los, tentar entender. E nisso vem raiva, vem tudo que a Rita estava falando ali, né? A busca da compreensão, a raiva, tudo que ela sente, como minha mãe pode fazer isso. E aí vai se voltando para si, né? O eu não, né? Eu não vou deixar que isso aconteça comigo, não vou deixar que isso se perpetue, né? E para isso acontecer, tem que primeiro reconhecer que a coisa vem antes, vem de muito antes. E aí a gente amplia para o social, para o histórico, e a coisa fica muito grande, né? Eu acho que a peça, ela acaba sendo, essa peça documental acaba sendo meio um instrumento, né? Que vai ser vai de alguma forma produzir ferramentas ali, quem sabe, para quem tome contato com ela, quebre ciclos, né? Tem muito termo empoderar-se, né, no feminismo e tal. Eu gosto do instrumentalizar-se também, né? Porque quem sofre, quem está dentro de uma situação que é opressora, precisa de ferramentas para como que eu vou quebrar isso daqui, quebrar esse ciclo da violência, né, na qual eu estou preso. E primeiro, antes disso, reconhecer, né, o conhecimento de que se está, o nomear, né, que a gente já conversou sobre isso numa outra oportunidade, né, o nomear que se está dentro de uma relação abusiva, tóxica e tal, é o ponto de partida para poder, quem sabe, desconstruir as ideias e tal, remontar toda a sua história e poder construir novos caminhos, né? E ajudar os outros também, e os outros a construírem os seus caminhos, né? Como você falou, espaço de fala da mulher, escuta da mulher, do homem também, né? Para falar da sua fragilidade e tudo mais, né? Para quebrar mesmo esse ciclo, né? Acho que a princípio é isso. Você tem que me cortar, porque senão eu vou falar. Eu queria escutar um pouco das mulheres que estão aqui, como é que foi a experiência, se foi a primeira vez que vocês assistiram e das conexões que vocês fizeram. Se vocês quiserem falar também, é claro. Oi, gente, boa noite. Boa noite. É a segunda vez que eu assisto, né? Já tinha assistido numa outra sessão do YouTube.
Eu acho que tem várias coisas, assim, mas o que pegou para mim, pessoalmente, foi especialmente não ser isso que vocês estão trazendo, de tipo, não é sobre homens e mulheres, mas de trazer, sim, o lado da mulher, sabe? Então, por exemplo, eu faço paralelamente aos projetos todos uma pesquisa sobre como funciona a assistência de enfermagem para as mulheres que estão em situação de cárcere, né? E um dos dados que a gente obteve foi esse, de que as mulheres que estão em situação de cárcere, elas estão esquecidas, né? Elas estão abandonadas, elas não recebem visitas, elas até assim, existe nas primeiras semanas algumas que recebem uma visita ou outra, mas no geral elas são esquecidas pela sociedade. Enquanto os homens recebem muitas visitas das mulheres e assim, e continuam, né? Eles não são esquecidos. Então, isso sim, fiquei assim com isso, né? E aí a história do filme, do teatro, né, do vídeo, traz essa questão do homem que recebe 300 cartas por mês, né? Enquanto muitas mulheres são esquecidas, né? Quando a gente vê a situação oposta, né? As mulheres que estão presas, estão em situação de cárcere. Então, não sei, o que ficou para mim é que mesmo que existe esse lado, né, que vocês estão falando, sobre não ser sobre homem ou mulher, mas sim sobre falta de amor, ainda assim tem uma questão que as mulheres sim são abandonadas, as mulheres sim morrem, né? A questão do feminicídio, por exemplo. Então, bater nessa tecla, né? Acho importante, né, trazer a questão de que o machismo ali ele não atinge só as mulheres, né? Ele também é ruim para os homens. E, assim, quando os homens entenderem isso, acho que vai ser muito bom, assim, porque todo mundo perde com isso, né? Mas, enfim, os meus esforços são para que as mulheres sejam vistas, as mulheres tenham seus direitos ou sejam amparadas dessa violência. Então, é isso, assim, as impressões que eu tive. Acho que é por aí. Legal. Quando a gente fala em relação ao final, né, por exemplo, isso que a gente trouxe para arrebatamento, né, e finalização que o Doni perguntou da frase, é que dentro do nosso processo, né, de pesquisa, o que a gente vê muitas vezes é que a gente acaba ficando num ciclo vicioso, onde só a gente encontra o culpado, o culpado, o culpado. Então, a gente foi entendendo que olhar para essas questões, além da separação do homem e da mulher, é uma das formas, não a única, mas uma das formas de buscar a cura, de buscar a transformação. Porque quantas vezes, até nos grupos de reflexivos, né, de autores da violência, porque existem esses grupos, né, homens que cometem violência doméstica, têm que participar, quando eles são sentenciados, eles vão participar de grupos reflexivos. E trazer este olhar do que esse machismo está, onde está esse abuso, onde está essa violência, qual foi a violência que esse homem vivenciou, para que aquilo para ele seja extremamente normalizado, de olhar a mulher como propriedade, de enxergar a mulher nessa objetificação. E nós ficamos muitas vezes no lugar, e somos vítimas, mas como é nós sairmos também desse lugar da vítima, e como eu gostei do termo que o Kleber usou, de se instrumentalizar, né, de se empoderar e ir para um lugar de transformação. Muitas vezes, a gente não consegue, quando estamos dentro dessa situação de abuso, obviamente você não consegue, mas
aquela que já botou, né, a mana, né, a mulher que já botou o nariz para fora da água, já consegue iniciar um processo também de salvar outras mulheres. Então, às vezes, aquela mulher não vai conseguir, aquela que está dentro da situação não vai enxergar, vai justificar e tudo mais. Então, a peça, sim, é uma peça feminista, é uma peça que traz essa leitura. O que a gente traz nessa última frase final é mais de olhar como um próximo caminho de cura, de olhar para essa sociedade que está falando da sociedade, né? Tipo, não é só homens e mulheres, a gente vive hoje uma sociedade abusiva. A gente olha para o nosso governo, a gente olha para tantas outras situações que estão ligadas ao abuso e que nós normalizamos este abuso, né? Então, é isso que a gente traz, mesmo porque a maior parte dos relatos que nós coletamos desde 2018, porque essa é uma peça, né, muito do que está na peça também é real, os áudios que vocês escutam das mulheres são relatos reais, são áudios, são realmente vítimas ou né, ou sobreviventes da violência, e é real. Então, assim, a maior parte são mulheres, não tem nem isso, eu nem discuto isso mesmo, né? Só para ficar claro, caso tenha ficado algum ruído sobre esse final, Maria Eduarda. Não, certo, entendi. Uma coisa que fica para mim com isso é que legal que, por exemplo, numa conversa como essa, tem outros homens interessados e querendo fazer alguma coisa e conversar sobre isso, né? Isso é muito massa. Mas ainda assim, um alerta só, assim, para, como mulheres, né, a gente não cair nessa dinâmica de querer também fazer um trabalho que é dos homens, né? Total. Então, os homens fazem um trabalho com os homens e se alinham e tal, e a gente fala aqui com as nossas questões. Porque aí, além da gente falar com as mulheres e fazer o acolhimento e tal, isso também cabe a nós, né? Eu acredito que não cabe a nós estar e fazer esse trabalho para com os homens, né? Sei lá, de trazer essas questões, debater e tal. Então, que bom que tem homens interessados e também vejo os homens como aliados, né? É o que eu espero, assim, não, é difícil, mas é o que a gente precisa de aliados, sim. Mas só fiquei um pouco com isso, porque já vi diversas vezes as mulheres serem sobrecarregadas nesse sentido, entende? E além de fazer esse trabalho com as mulheres, terem que também, sei lá, educar os homens, ou explicar para os homens, ou cuidar dos homens, entende? Então, que potente que é os homens cuidando deles mesmos e falando das sensibilidades deles, das questões deles. Isso não acontecer a partir de uma mulher, entende? Maravilhosa, Maria Eduarda, maravilhosa isso que você está trazendo, é isso mesmo. Muito boa essa tua fala, eu apoio, concordo. O que é nosso a gente vai cuidar, vai tratar, vai curar, mas tem uma parte que não nos cabe. E isso a gente tem que realmente falar assim, olha, até aqui é nosso, a partir daqui você com vocês, né? Porque senão a gente é muita pressão, é muito trabalho. Eu mesma já escutei durante esses anos de pesquisa homens chegando e questionando, falou assim, tá, mas a maioria dos meus amigos, na verdade, são mulheres. Eu não sou assim. Vocês estão generalizando. A gente vai escutando uma série de frases que vão invalidando muitas vezes toda a nossa ação, né? Fala assim, vocês também deveriam falar isso com os homens. Não, falem vocês. A gente vai falar, mesmo que nós falemos sobre isso, e o final é uma reflexão. A reflexão você faz. Então, assim, no final a gente joga isso como reflexão, mas não que a gente vai buscar a ajuda. Eu acho importante trazer os homens para discutir, para ver também o nosso ponto de vista, mas toda vez que a gente vai falar sobre masculinidade, eu falo, Bruno, é contigo, né? Porque eu só posso falar da masculinidade do meu ponto de vista como mulher e o que isso reverbera em mim, mas não tenho como, porque aí é a questão do outro, né? E acho que isso é importante aqui, a gente
realmente, a sua fala é muito, muito boa. Chico, eu queria complementar, né, pegando esse link, né, que pouco se sabe, mas existem grupos, né, de homens que vão estar se reunindo para falar sobre o seu próprio comportamento, né, e apesar sim, a mulher ter o limite ali até onde ela vai nesse compromisso que é do homem, né, alguns grupos, os grupos sérios que vão funcionar com isso para ter essa escuta masculina ali, eles fazem o correto, que é usar referência de mulheres que escrevem sobre o feminino, sobre o feminismo, sobre a opressão e sobre tudo isso que rola na sociedade, né? Justamente para poder se voltar para si mesmo, né? Porque é meio um trabalho que tem que combinar, né? Cada um fazendo o seu trabalho, como você bem falou, né? E pensando essa coisa da história, do social, de como os papéis ficaram ali cronificados ao longo do tempo na sociedade, e é muito fácil de reproduzir, né? Reproduzir a mulher, reproduzir a história da mãe, da avó e tal, e o homem também reproduzir a história daquilo que a gente sabe, né? A gente vai tá tendo a nossa vida adulta muito com o pé lá na infância, né? E a gente vai estar reconhecendo como nosso aquilo que é familiar e o que é e vai estar tendo comportamentos também que são familiares e vai estar se ligando também a pessoas que vão estar nos proporcionando também lugares que são familiares, né? É, é muito legal na peça que tem o eu não ali, né, da filha, porque é o saber que pela história ter sido desenvolvida antes de mim dessa forma, é muito fácil de eu seguir daqui para frente desse mesmo modo, né? E eu tenho que olhar para isso e ver que existem outros lugares, outras formas, né? É, é, e se instrumentalizar, né, para isso, né? E o difícil, eu acho que um dos obstáculos, os maiores obstáculos da nossa sociedade, que você estava falando, né, do governo e tudo mais, é que é uma sociedade que promove o silenciamento, né? É assim mesmo, é desse jeito, a história é essa, o roteiro é esse, tem que seguir esse roteiro, e a gente vai funilando, principalmente nesse momento desse governo atual, por uma coisa pior ainda, que é não só do silenciamento, como não poder falar de algumas coisas que vão tentar abrir, né? Aquele controle dos espaços onde seria esse espaço de abertura, como a escola, né? Na escola que seria o local de falar sobre isso, de poder, quem sabe, até sem querer sobrecarregar a escola, mas que os professores, enfim, que esse ambiente proporcionasse um lugar de ouvir e de conversar com meninos e meninas sobre os papéis deles e começar ali alguma coisa nesse sentido, né? O silêncio da vítima é a arma do criminoso, né? E muitas vezes a vítima nem sabe que tem lugares onde ela pode ir para falar, né? Não só a terapia, como todos os instrumentos que estão aí à disposição, né? Bruno, quer falar? Tá no mudo. Não, eu tô escutando aqui. Eu também estou no meu lugar de escuta, embora eu seja o diretor do espetáculo. Eu estou aqui no lugar de escuta mesmo, muito partidário do que a Maria Eduarda trouxe e, e concordo mesmo com essa sobrecarga que as mulheres carregam, né, do ponto de vista de educar, de educacional, de tudo, né? A mulher é responsável sobre tudo o tempo inteiro. E sobre esse ponto de vista do Kleber também, é isso, é democratizar cada vez mais essa discussão, que essa discussão seja uma pauta aberta e corriqueira entre todos nós, né? Que isso não seja um tabu, que isso não seja ou então um papo, uma DR, né? Não seja visto como uma DR, não seja visto como ou então muitas vezes como os homens fazem, né? Alguma coisa, minimizar o que a mulher está trazendo em relação aos conflitos. É isso. De certa forma, embora a gente tenha um contexto
muito nocivo político, né, com o governo Bolsonaro, ao mesmo tempo a gente também tem, com o avanço da tecnologia, a possibilidade de dar voz a muita gente que não tinha oportunidade e o direito de fala, né? O lugar de fala essas pessoas sempre tiveram, só não tinham a oportunidade de manifestar essa fala, né? Então, estamos aqui usando da tecnologia para ampliar essa fala e fazer com que ela seja cada vez mais democratizada, né? Lili, né, Felipe, vocês querem falar? Oi, gente, boa noite. Eu vou ficar com o vídeo fechado porque eu tenho um pouco de vergonha. Mas, Chica, você é incrível. É a segunda vez que eu assisto a peça. Ela é de uma sensibilidade, de um detalhamento, e ao mesmo tempo ela tem uma dinâmica tão gostosa de assistir, porque a gente sai de uma personagem para outra e a gente ainda fica imaginando, olha, ela está falando de quem agora? E ao mesmo tempo a gente percebe que ela está falando de todas nós mulheres. Bruno, o seu olhar como diretor em estar trazendo uma questão assim de em comum com todas essas personagens, com todas essas mulheres, que é a violência, seja ela afetiva, emocional, física, financeira, patrimonial, é de uma inteligência incrível. E a única coisa que às vezes eu fico, eu tenho um pouco de receio com a peça, é porque somos todas mulheres e sofremos as consequências de uma sociedade com um machismo estrutural, mas cada mulher tem a sua particularidade, e a gente não pode esquecer que existem mulheres com uma questão racial que ainda sofrem uma violência muito maior do que uma mulher que não tem essa questão racial, essa questão povos, mulheres de povos originários que sofrem um apagamento até da história e da sua própria cultura. Então, a violência que essas mulheres são expostas é muito maior do que a violência que eu, por exemplo, como mulher hétero branca, sofro. Só talvez essa observação que eu gostaria de fazer, que tem a ver com o final da peça, que é assim, eu entendo que o nosso caminhar deve ser lógico para se chegar a uma sociedade harmônica, e acho sim que o processo o caminhar até esse resultado passa sim na presença da figura do homem, né, nessa discussão, mas que essa responsabilidade seja sempre cobrada dele, não de nós que já vivemos a sociedade, essa estrutura machista que nos sobrecarrega, não só no sentido da violência, mas do apagamento. E existem milhares e milhares de mulheres ao longo desse nosso planeta que nem nomear sabe as violências que sofre. E se ela não consegue nomear as violências que sofre, como ela vai saber que ela as está sofrendo? Para que possa sair desse ciclo de violência. Então, o homem, ele tem que participar da discussão, sim, mas ele tem que participar da discussão de uma forma que ele admita a sua responsabilidade nesse processo de violência que a gente sofre. Nesse sentido, eu acho que a peça, quando a gente consegue trazê-la para essa análise, ela é extremamente rica. Muito rica, porque você pega uma filha que nesse ciclo todo de histórico é aquela que consegue nomear as violências que viu a mãe sofrer e que geraram uma sequela nela. Ela consegue nomear, então ela consegue entender e a violência que a mãe sofria no relacionamento, e até
ao ponto de achar que se relacionar com uma pessoa, com um serial killer que matou 40 mulheres, o que ela sente por ele é algo que é incrível, né? Mesmo não tendo um contato direto com ele. Mas a peça é maravilhosa, cada vez que eu assisto, eu recebo uma resposta a perguntas, e eu sou, assim, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, e eu devo esse agradecimento especial ao Kleber, que é meu terapeuta querido de paixão e que, ao longo da nossa caminhada, me fez enxergar e me fez nomear as violências que eu sofri. Chica, você é linda, parabéns. E Bruno, que olhar sensível, parabéns. Obrigada, né? Muito, muito sensível, muito potente as tuas palavras, profunda reflexão, e é muito rico quando a gente consegue trazer este olhar além, né, quando a gente fala assim, eu estou falando da questão das mulheres, mas também tem a questão dos homens, mas sim, são as mulheres, né, e isso é muito, está muito além do que a gente consegue trazer em 35 minutos de peça, né, então a gente teve essas discussões, eu, Bruno, Nana, falou, caramba, como porque a gente sabe, a violência contra as mulheres pretas são 3 vezes mais. Quando são mulheres periféricas, é ainda maior. Então, assim, dentro da violência doméstica, do abuso, existem ainda o abuso do abuso, né? Então, isso realmente precisa ser falado, precisa ser dito, precisa ser comunicado, né? A gente fala que o Cartas é o começo, porque tem muito para ser falado, e eu acho que o Bruno fala muito isso, que esse debate ele é uma extensão da peça, porque a gente acaba falando coisas que não estão ali, mas que geraram essa reflexão, atravessou de uma forma, trouxe algum incômodo, ou trouxe um acolhimento, e é isso, né? Eu acho que esse também é o papel da arte, de trazer, falar, peraí, faz você pensar conforme as tuas referências, né? O nosso objetivo é levar o projeto para o maior número de pessoas possível, principalmente, né, para as escolas, porque isso é isso que você falou, é dar nome. Quando a gente dá nome, tudo ganha um outro panorama, né? Como se tem saída. Enquanto parece que você não dá nome, você não justifica, você não olha para aquilo, é normal. Né? E negar também, né? Uma coisa que a gente vê muito em relação à Rita, de que ela tem um momento de negar, não quero ser, não vou ser, e aí ela está cada vez mais próxima, porque esse processo de negação está fazendo ela ficar cada vez mais próxima da experiência que ela vivenciou, e que ela só vai dar nome depois, né? Esse processo que, na verdade, o Cartas da Prisão está dentro de um projeto maior, que é o projeto A Meia Luz, que é um projeto artístico que trabalha sobre várias frentes, né, artísticas, com essa temática da violência contra a mulher, com foco em relacionamento abusivo. E veio de uma pesquisa pessoal, né, de um incômodo pessoal sobre relacionamento, sobre como eu me relacionava, sobre o que eu passava, o que eu estava sofrendo, qual era a situação, e olhar para isso, e a partir daí identificar não só de uma história única, mas de um histórico da violência sofrida, de violências psicológicas, emocionais, de criação, né? Então você vai olhando para isso. E conforme eu fui conversando com amigas até mais velhas, falando assim, mas isso é abuso? Mas isso é relacionamento abusivo? Eu posso chamar isso de abusivo? Pode. Então, mulheres com seus 50, 60 anos que vivenciaram isso e casadas muito tempo e não conseguindo identificar porque aquilo era normal. Aí você vai ver que as histórias delas também vinham dessa repetição, né? A Nana, que é a autora, ela fala muito sobre isso. Ela fala assim, quanto que ela mesma também como pessoa, como mulher, flertou e vivenciou o abuso sobre várias formas. Né? Então, é isso que a gente vai trazendo mesmo, que é o objetivo dessa reflexão. Bruno, se quiser complementar. Não, concordo, é isso mesmo.
É exatamente isso mesmo. Concordo mesmo. É porque muito do que você está falando vai para além da parte criativa, né? Você está trazendo muito do ponto de vista da fala da mulher, né? E eu é isso, assim, concordo totalmente com o que você está falando e é de um encontro muito grande do que eu pude acompanhar entre você e a Nana de Castro, que é a nossa autora do texto, e é legal, porque a Nana pertence a uma geração, uma outra geração da Chica, então é um cruzamento também de duas mulheres que estão de gerações diferentes e que também trocam esse tipo de informação. E quando a gente recebe o público, a gente também tem diferentes gerações de mulheres. Isso é muito rico, é muito potente mesmo verificar o quanto, por exemplo, das nossas mães, e já a gente vem acompanhando uma transformação das nossas avós, e é isso em relação também ao que a Lili trouxe das mulheres, A Nea. perdão, Néia, enfim, a abrangência das mulheres também, da fala de outras mulheres, é isso. Hoje em dia a gente tem essas pautas de urgência na arte, e a arte está movimentando esses temas. A gente até consegue ver mais na televisão e consegue ver as mídias trazendo esse assunto para discussão, mas sem dúvida alguma a arte está sempre um pouquinho mais à frente e cavucando aí, criando esses conflitos, buscando esses gatilhos para que a gente possa discutir isso. Estamos aqui fazendo o nosso papel nesse momento, né? Legal. O Felipe mandou aqui no chat, eu vou passar essa para o Kleber, e a gente já vai finalizando também, né? A gente está quase 1 hora de bate-papo. E eu vou trazer... O que ele escreveu aqui, Kleber, parabéns pelo trabalho. Seria muito legal que nas escolas se ensinasse o que é um relacionamento de qualidade e como identificar as diferentes violências. Eu também gostaria de ouvir sobre o papel da empatia. Qual a importância da empatia na escuta e compreensão de tantas histórias e tantas singularidades? Pronto. Legal, legal. Assim, realmente, né, como eu falei, né, eu acho que é extremamente importante, né, que se possa ensinar nas escolas um pouquinho sobre isso, né? O que é quais são os tipos de violência, como se sobrepor a essa violência, né? Então, quando se fala da violência, pensa-se na física, né? Mas e os outros tipos, né, de violência, né? Que é o psicológico, que é o patrimonial, que são todos os outros ali, né? E como que como que uma mulher, né, uma pessoa, né, que passa por muitas dificuldades ali, relações, né, e vê como a Rita vê da mãe, né, vai aprender a ter essa outra conduta, né? Através dessa empatia mesmo, né? É muito legal que a Neia falou, a Neia tem muito a contribuir, assim, que bom que você falou, né? Porque não existe dor pequena, não existe uma dor que seja. Se você usou você perguntou, né, Chica? Mas isso é abuso, né? Tem uma normalização nas coisas tão grande, né? Que muitas vezes é um sofrimento que está ali guardado, uma história que não é contada e que é tão normalizada que não muda de caminho, né? Tem uma teoria interessante que e eu ouço muito disso na clínica, do aprisionamento psicológico, né? De como é fácil se aprisionar dentro de uma história, né? Como você falou, de você, da Nana, e isso transpõe, assim, barreira de cultura, de educação, de tudo, né? É muito fácil estar num relacionamento opressivo e ficar ali a se aprisionar, porque o que a gente ouve muito, talvez vocês já ouviram também na sua pesquisa também aí, os indivíduos, né, eles tendem a intensificar o seu compromisso com uma ação, muitas vezes, até para justificar e compensar o investimento que foi dado ali. Isso ocorre no relacionamento, ocorre
no trabalho, um trabalho que está péssimo, que está ruim, mas eu já conheço tão bem aqui, eu investi tanto tempo, tanto dinheiro, tanto esforço. Esse relacionamento de tantos anos que eu estou aqui, é assim mesmo, pelo menos eu já conheço, e começar outro, nossa, que energia, não tem essa energia, né? E como que esse discurso que é contado para si mesmo e fica nesse círculo e deixa a mulher no ciclo da violência, né? E o quanto que conhecer o que é o ciclo da violência, a tensão, a agressão e depois a lua de mel que mantém ali, é muito importante até para poder sair disso, né? E conhecer, né, como o Felipe colocou aí, né, o que é um relacionamento de qualidade, né? É uma pergunta difícil. Quando a gente começa um relacionamento, né, sempre está muito carregado de expectativas, né? E a sociedade ensina a gente que um relacionamento amoroso ele deve trazer completude, né? Uma fantasia de completude e quando e principalmente uma demanda muito grande com a mulher, né? Que a mulher vai ter vários papéis aí para desempenhar, tem a coisa da maternidade, né? O que é uma mulher completa, né? Até há muito pouco tempo atrás, né? Ou que se ouve dependendo da geração, né? E aí tem aquela coisa, a gente não é completo, e aí a gente tem que se completar. E a questão da mulher fica, talvez, não sei se eu estou falando bobagem, mas talvez fica mais complexa, porque ela tem que ter um par ali, né? Que é contado na história até. E cada um de nós é um universo, né? São dois universos diferentes, que vêm de famílias, culturas completamente diferentes e que vão se unir. E pessoas inteiras, não pessoas pela metade, né? É natural que nesse espaço de um relacionamento vão acontecer conflitos, mas conflitos que deve ter um espaço para que eles se resolvam ali mesmo e que o relacionamento siga com qualidade, né? O que acontece no ciclo da violência é que esses conflitos eles não se resolvem, eles dão um espaço para agressão, né? Talvez um relacionamento de qualidade seja aquele espaço, né, onde a gente vai se sentir basicamente seguro, compreendido e poder ser a gente mesmo, né? Praticamente, se a gente for resumir, talvez um lugar onde a gente possa ter primeiro uma vulnerabilidade compartilhada, né? A gente poder mostrar as nossas fragilidades sem adequação social, os medos, tudo aquilo que nos permeia, e o outro também, né? Um espaço de vulnerabilidade compartilhada, sentir que está tendo uma compreensão do outro, naquilo que a gente está sentindo, ou seja, alguém que está, de alguma forma, interessado, né? E quem sabe que pode dar sentido também naquilo que a gente está sentindo, ou que pode dar sentido nas suas questões, ou só de ser aquela pessoa que vai ouvir, né? Eu ouço muito, muito na clínica uma coisa que é horrível, né? Eu chego em casa e ele não quer nem saber das coisas que eu vivi no trabalho. Eu chego em casa e eu tô lá com meus problemas, mas ele já está dormindo, qualquer coisa assim. Não tem esse espaço de se sentir compreendido, né? E talvez um terceiro ponto seja de uma gentileza, né? Porque quando a gente tem um espaço onde a gente pode se mostrar vulnerável e também aquele espaço onde a gente vai contar dos nossos medos, o outro tem que ser gentil com as nossas imperfeições, porque senão fica muito difícil. A gente está se abrindo para essa pessoa nesse espaço, e o contrário dessa gentileza talvez fosse o julgamento, talvez fosse uma falta de compreensão que aí vai levar para uma agressão, né? Ou seja, não é ter um relacionamento de qualidade, não é um relacionamento que você vai ter completude, mas onde você vai poder respirar, né? E, e que a gente tem aquela sensação que está se sentindo satisfeito, independentemente das diferenças, né? Mesmo que não tenha, talvez, tanto encontro, tanto contato físico, ou tanto, são diversas as formas de relacionamento, mas que quando tiver ali, naquele momento com a pessoa, que seja um momento gratificante, que se queira estar ali com o outro, né? E que esteja de uma forma mais fluida e mais
tranquila possível, né? A gente habitar esses momentos de casal na presença de alguém que soube ser gentil, que soube ser vulnerável e aceitar a sua vulnerabilidade, ser compreensivo, né? Perfeito. Cléber, eu queria para a gente, desculpa te interromper, para a gente ir também encaminhando aqui para o final, e eu queria te fazer uma pergunta até como, que eu acho que isso é importante, né, quando você fala sobre as diferenças do relacionamento saudável, né, e de um relacionamento tóxico, de um relacionamento que você vê que é insalubre, né, e quando a mulher convive, né, com esse tipo de relacionamento, como é depois se relacionar de forma saudável, porque isso fica muito marcado, você fica cheio de traumas, cheio de gatilho, você, o tempo inteiro, você não sabe, você fica o tempo inteiro, mas será que isso, se a pessoa faz algo que remeta, né, a uma experiência anterior, você já fica com o pé atrás. Então, o que eu percebo das mulheres que eu conversei, das coletas de depoimento, é a dificuldade de se ter relacionamentos saudáveis, que tenham essa escuta, esse acolhimento, depois de ter vivido relacionamentos ruins. Isso tem até eu esqueci o nome da pessoa, mas enfim, como é isso, né, dentro né? Porque é isso que eu falei, você vicia, né? E você você fica cheio de manobras e estratégias para poder lidar com o outro, você acaba não se entregando por medo de se machucar, por ansiedade, enfim, né? Acho que isso é uma pauta de importante também para a nossa cura e transformação, né? Sim, com certeza. Realmente muito difícil, né? Quando a gente assiste lá a série da Maid, né, a gente vê aqueles relatos, né? Eu voltei 5 vezes, né, para esse abrigo. Eu voltei 8 vezes para esse abrigo, né? Sair de um relacionamento abusivo, até por conta de todos os mecanismos que estão envolvidos ali, e principalmente daquele momento da lua de mel, onde tem todas as promessas e repactuações que tende-se a acreditar e ignorar tudo o que está fora. Eu penso que quando se sai dessa relação já é um ganho imenso e já tem que ser muito, muito, muito comemorado. E esse já é um começo de um novo caminho, né? Mas aí vem sim esse medo. E esse medo está muito ligado, né, a todo esse trabalho ruim que foi feito nesse relacionamento, que é de meio que uma desestruturação da identidade, da autoestima. É incrível como somos sensíveis mesmo à fala do outro, né? Como o outro vai nos dizer quem somos e aquilo fica grudado, né? Então, todas as falas que se ouve dentro de um relacionamento, de diminuir a pessoa, elas ficam tão grudadas que é um trabalho de ressignificação para desgrudar tudo isso, né? De se reaprender mesmo o seu local no mundo, né? E isso aí eu vou defender o processo de terapia, onde a pessoa vai contar a sua história, que é muito singular. Por que determinados aspectos grudaram tanto em mim? Por que eu acho isso de mim hoje? Por que eu não consigo recuperar, né, essa autoestima? Né? O que está ligado na minha história de vida, na minha infância, nos meus padrões aqui, para tentar desconstruir isso? E o que eu faço, tento fazer também, é motivar sempre as mulheres a buscarem outros espaços para poder contar isso e tomar contato com outras histórias, principalmente de outras gerações, ou principalmente também de outras histórias paralelas de outras formas que as mulheres resolveram isso, né? Eu percebo uma coisa muito legal nas pessoas, nas mulheres jovens, hoje em dia adolescentes, né, que estão tendo uma liberdade, por exemplo, de reivindicar a responsabilidade afetiva da pessoinha que está lá começando a ficar com ela, né? De falar, olha, eu estou fazendo mudanças aqui na minha vida para estar com você, olha a responsabilidade afetiva, né? Ou seja, eu acho que é um processo muito de não se voltar mais para o exterior ou para o outro ali, mas é para si, resgatar essa autoestima, resgatar a sua própria história, fazer o trabalho de compreender
a fala das outras mulheres em volta, né? Entender o porquê que a mãe, a avó viveram determinadas formas, e poder, de certa forma, trilhar um caminho diferente através desse aprendizado, né? Eu tenho percebido alguns estudos ultimamente que estão deixando estão mudando um pouco a pergunta, inclusive. Eles não perguntam tanto como por que as mulheres permanecem nos relacionamentos abusivos, né? Mas como que essas mulheres são capazes de deixar esses relacionamentos, né? E talvez pegando um gancho nesses instrumentos, né? Nessas habilidades que já estão nascendo ali nessa quebra com esse relacionamento, é o que vai ser a semente essencial para que tenha outras expectativas, para que tenha um outro modo de estar no mundo, né? E principalmente de que desconstruir isso que está por base aí, por trás de tudo, que é essa sociedade machista, patriarcal e, de alguma forma, também interfere capitalista. Muito boa essa outra pergunta sua, né? Tipo, como é que elas ficam, não é como é que elas saem, né? Isso faz muita diferença. Faz muita diferença do formato de saída desse ciclo abusivo, né? Eu estava falando com a Regina, que é do Instituto Avon, e ela falou sobre isso numa das lives que a gente fez, né, que eles nem gostam, né, de usar mais o termo lua de mel, na verdade nunca gostaram, porque fica um lugar assim, como assim lua de mel, né, algo que seria tão bom, né? Eu falei, mas qual outro termo? Eu falei, a gente ainda não sabe, a gente vai desconstruir isso, porque também não é, né, mas é esse lugar que a gente espera passar por esse momentinho de prazer, para depois, né? E aí você vai se acostumando com isso, né? Porque é isso que a gente sabe do relacionamento. A pessoa já não chega dando soco na cara, né? Ela não chega dando fazendo uma manipulação descarada, né? É muito sutil, é muito velado, e isso vai crescendo, vai minando a autoestima até um ponto de que ela já está nessa rede, né? De manipulações e tudo, e sem conseguir enxergar o que ela está vivendo, né? Sim. A gente já está 1h10, aqui por um pouco mais, porque eu comecei a gravar depois, eu acho. E a gente, é sempre muito bom. Eu falo que esses bate-papos a gente fica até mais tempo do que a peça, né? Porque a peça em si mesmo tem 35 minutos. Amanhã você se prepara, viu, Doni? Quero só ver como é que vai ser para o pessoal amanhã. Sim, eu vou, acho que na parte da manhã, nas salas, divulgar, porque me convidaram para ajudar na formatura, e aí a gente vai aproveitar, ver se rola uma reunião com o pessoal da formatura, enfim. Eu quero trabalhar com vocês. Bora. Chica, Bruno, posso fazer uma pergunta? Por favor, né? Tem alguma possibilidade desse trabalho belíssimo que você resumiu em 35 minutos, ser apresentado num palco com mais tempo, com mais histórias e com... Estou torcendo muito para que isso aconteça, porque eu vou estar lá na primeira fila assistindo e te aplaudindo de pé. É nosso objetivo, né? A gente, como o Bruno abriu, né, a fala dele, foi uma experiência, porque a gente estreou esse trabalho em abril deste ano, quando a gente estava já na fase roxa, né? E não podia sair. Nós conseguimos fazer esse trabalho através da lei emergencial, a cultura chamada Aldir Blanc. Então, nós ganhamos um edital e conseguimos recursos para fazer essa montagem, e não podia ser feita presencialmente. Então, a gente fez da forma que era possível naquele momento, em abril deste ano, fizemos uma curta temporada, e aí o que aconteceu foi que a gente falou, cara, a obra está pronta, para a gente montar agora, em 2021, fisicamente, ainda está um pouco complicado. Vamos tentar apresentar de outra forma, ou ainda online? Vamos. Então, a gente
foi atrás da Avon, do Instituto Avon, e eles apoiaram essa segunda temporada online, mas o nosso maior objetivo, sim, é fazer no palco, e aí talvez se estenda mais. A gente até teve uma adaptação do texto da Nana, mas muito breve, para conseguir chegar num tempo, porque também online ficar muito tempo, né? 1 hora e meia, a gente achava muito. Então, chegamos nessa peça rápida, mas o objetivo é se estender, e eu acho que o Bruno pode falar também um pouco mais sobre isso. Fico feliz pelo interesse, sim, do presencial, porque no final das contas acontece algo no presencial que a gente ainda consegue comunicar. Claro, o vídeo é muito legal, mas acontece algo no presencial que o teatro tem essa possibilidade de mexer com o nosso lado também mais do inconsciente, da experiência em tempo real, de partilhar, de comungar, de estar todo mundo junto ali no mesmo espaço, né? Então a ideia sim é fazer isso. A gente precisa fomentar recursos também para que isso aconteça, né? Porque além da gente tem toda uma equipe que vive disso e trabalha enfim, essa é a nossa fonte de existência também. Então a gente está fomentando recursos para levar isso com o máximo de qualidade e de entrega para esse público, né? Então nosso desejo é que isso aconteça no primeiro semestre do ano que vem. Ai, que os deuses do teatro iluminem o projeto de vocês. Eu torço muito para que isso aconteça. Evoé, axé. E amém para todos. A gente também quer e estamos trabalhando bastante para isso, né? E, bom, eu queria finalizar, né, que na verdade não queria, mas 1h15, e eu acho que a gente pode ter um outro momento também. Eu quero agradecer bastante ao Kleber por estar presente, por trazer as suas reflexões, a sua experiência, as suas conexões em relação ao espetáculo. Agradecer ao Doni, que também trouxe a Maria Eduarda. O Felipe também veio por você, Doni? Não, a Lili. A Lili que saiu. Felipe, adorei você aqui com a gente, obrigada. E também Neia, que veio por intermédio do Kleber, muito obrigada por vocês. E Bruno, que está sempre aqui comigo, meu parceiro aí de trabalho e de amizade e da arte. Eu também quero agradecer a todos, todas e todos. Kleber, obrigado pelas palavras, pela generosidade. Maria Eduarda, Chica, Doni, desculpa, Neia e Lili que saiu, né, Felipe? Obrigado, ótima noite. Espero que a gente logo mais esteja... Bom, amanhã a gente tem... Amanhã se vê. Amanhã a gente se vê presencialmente. Amanhã. E aí eu vou pedir para quem ainda está aqui, a gente tem mais 3 sessões online na semana que vem, e vai ter mais um bate-papo, que é no dia 30, que é o último bate-papo, e que estão convidados, se vocês quiserem, ou avisar outras pessoas que ainda não tiveram acesso ao espetáculo. Compartilhem. É isso, então. Obrigado, gente. Ótima noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Chica. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos. Tchau, Kleber. Boa noite.